Vamos aproveitar que a gente está pelo Rio de Janeiro para falar de Gabigol? Mais um capítulo da história entre Gabigol e Flamengo não está entre os relacionados para a partida contra o Cruzeiro, afastado desse jogo. Gabigol, portanto, fora desta rodada de Campeonato Brasileiro. A apuração também que chega dos companheiros de Globoesporte.com, que o Santos teria feito proposta também para o Gabigol. Na verdade, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, teria conversado com a família do Gabigol, enfim, para entender aí a situação e também se colocar como um possível destino para o Gabriel. Essa é a situação de momento de Gabigol e Flamengo, mais uma vez, no noticiário. Não dá para entender o Santos, né? O presidente faz vamos dizer assim, um sacrifício, não sei, uma programação, um planejamento, longo prazo, mas ele tem que pensar na realidade. Eu gosto bastante do Marcelo, mas com 2 milhões ele consegue fazer um time muito mais competitivo na Série B e sobe com mais tranquilidade, e aí depois, no ano que vem, você pode trazer o Gabigol para que ele possa jogar numa série A e ser um protagonista de um Santos vencedor e de um Santos mais forte. Eu, sinceramente, não vejo, até porque a característica do time do Santos na Série B não está jogando aquele ótimo futebol. O seu treinador não é um treinador que tem a característica de colocar o time para jogar para frente. Não sei, vai contra tudo aquilo que o Marcelo fez de discurso até agora, né? E o caso do Gabigol ainda tem que ter a ressalva, né, minha gente? A qualquer time que se interesse em negociar com ele agora nesse fim de contrato, na janela, seja lá o que for, ele ainda precisa passar pelo aquele julgamento, né, da sua suspensão, naquele caso do antidoping e tal, julgamento que foi cancelado agora. Enfim, desculpa, a minha única dúvida, se o Gabigol, o contrato é até o final do ano. É o final do ano, sim. Então, o Flamengo se liberar na janela, vai querer faz-me rir, né? É o que eu imagino também, né? Porque vai querer. Eu tô pensando assim, 2 milhões, mas tem que pagar pro Flamengo também. O Flamengo não vai liberar o empresário diz a Deus e o mundo que estão procurando alternativas pro Gabigol, mas em primeira instância ele tem que cumprir o contrato. A informação é que o Flamengo aceita liberar com a compensação financeira, né? E assim, é um jogador que não tem hoje o mercado que ele gostaria de ter. O Gabigol teve uma passagem lá atrás pelo futebol europeu que não foi uma passagem marcante. A volta dele ao Flamengo, que se tornou ídolo, decidiu títulos, não voltou a abrir essa janela, nem mesmo em mercados periféricos. Então, a realidade para o Gabigol é o quê? É o futebol brasileiro. Porque no futebol sul-americano, em nenhum outro país também há condição de bancar o que um jogador dele vale. E aí o Flamengo tem que pensar, peraí, eu vou reforçar um rival meu para o resto do ano, porque uma coisa é ele terminar o contrato e ir embora, e você não tem como controlar. E acho que o Flamengo, que renove ou não, tem um limite para chegar aí. Mas, assim, eu acho que todo mundo tem que sentar e ver, porque, no final das contas, o jogador tem um valor de mercado ainda, por menor que seja, por ele estar em fim de contrato. Né? E tem muito essa questão também, né? Acho que o mercado do Gabigol é aqui, mas quem também tem que pagar. Sim. Tem essa questão ainda em levar em conta, ele tá jogando com aquele efeito suspensivo. Ainda tem que ver qual vai ser o veredito final. A posição ou não, né? A posição se segue ou não com a suspensão, tem mais isso. Ok, ele tem a identificação com o Santos, criado lá. Também quando volta da Europa, a gente precisa lembrar que o Santos foi importantíssimo para o Gabigol depois chegar ao Flamengo e ser o ídolo que é lá, né? A volta dele pelo Santos também teve esse peso, mas é inegável que, assim, para a realidade de hoje, é difícil, né? Esse afastamento do Flamengo, né, da diretoria, né? Para mim, depois da declaração do empresário do Gabigol, o Flamengo está sinalizando para o mercado. Se o empresário já começa a estudar alternativas para uma saída, então estou sinalizando para o mercado que o Gabigol está à venda. Ele não vai ser entregue de mãos beijadas para qualquer clube que tenha um interesse, seja o Santos, o Cruzeiro, o Grêmio, o Palmeiras.
O clube que quiser ter o Gabigol agora, e ele ainda pode jogar em outro clube pela Série A, por conta do limite de jogos, vai precisar entregar uma compensação financeira para o Flamengo, né, liberar esse jogador. Pelo que eu acompanhei, né, nas notícias, parece que o Gabigol não aceitou uma oferta de 50% de aumento, né? Por um ano, né? Ele queria um contrato maior. Um contrato maior por um ano e aí, fatalmente, existiu uma conversa entre diretoria do Flamengo e empresário de jogador. Então, se vocês não aceitam, procurem, me dê a liberdade, eu vou procurar uma equipe para ele poder jogar e vocês aceitam, estipulam um preço aí para a gente poder fechar essa negociação. O grande problema é pagar. Primeiro, o salário do Gabigol é um salário altíssimo, nós vimos aí, e depois essa compensação ao Flamengo, né? Ô Zé, você que foi jogador e já viveu muito desse tipo de negociação. A gente está falando de um jogador de 27 anos. Jogador histórico na geração dele, não preciso nem falar tudo que ele construiu com a camisa do Flamengo. Eu acho até que ele pode dar a volta por cima e voltar a ser um jogador decisivo como ele sempre foi. Principalmente no futebol brasileiro, né? No Santos e no Flamengo. Mas hoje eu acho que o Flamengo ele tem uma força muito grande nessa mesa de negociação e quando ele oferece um ano de contrato e dá um aumento ali de 50%, ele pode se apegar e falar, ó, eu tô te dando esse aumento, mesmo com você rendendo muito abaixo, há 1 ano e meio, porque essa é a verdade. O Gabigol há 1 ano e meio é um jogador irreconhecível. Abaixo fisicamente, abaixo tecnicamente. Eu tô te dando esse aumento por respeito a você. Mas ele joga também uma responsabilidade para o Gabigol. Ó, dei aumento para ele, mas ele não quis ficar. Só que é nítido que você não veio para uma renovação com o Gabigol por 1 ano, né? Não é um contrato que vai satisfazer o Gabigol. Ele quer um contrato um pouco mais longo. Eu acho que o Flamengo está jogando muito com essa força que ele tem no momento, apesar de ser um grande ídolo, de um atleta que está em baixa, tecnicamente. Mas eu acho também que, assim, primeiro que a instituição tem que ser maior do que tudo. Sim. Acho que o Flamengo atingiu como gosta, né, o Bruno, né? Um outro patamar, né? Atingiu um patamar que eu acho que o Flamengo ou qualquer outro clube tem que ser maior do que qualquer jogador. Depois, é muito claro que há um desgaste muito grande interno do Gabigol com figuras importantes, Braz, o próprio Landim nas declarações deixou muito, muito nítido isso daí. E para acrescentar esse 1 ano e meio que o Gabigol Zé, não consegue jogar. O que eu quero dizer, para ser mais direto, é que eu acho que a direção do Flamengo faz uma proposta que sabe que vai ser negada. Sim, mas é justamente para isso, né? E de uma maneira inteligente e malandra, fala assim, mas eu ainda te ofereci 50% de aumento. Sim, joga a responsabilidade. Jogou a responsabilidade. O torcedor que defende a permanência, o clube lava as mãos, fala. Sim, aí, ele não quis. Ele não quis ficar, gente. Sim. Né? Sim, mas de forma inteligente, né? Porque tem a somatória de aspectos fora do campo e dentro de campo ele não consegue render. E aí você acrescenta um treinador que sempre deixou muito claro que a prioridade dele era o Pedro, a prioridade dele, inclusive quando o Gabigol teve esse problema, eles foram buscar um jogador, eles poderiam buscar um jogador com a característica do Gabigol. Né? Não, eles buscaram o Carlinhos, que se aproxima muito mais do Pedro como referência, como pivôzão ali na frente, como um camisa 9, justamente porque a forma de enxergar o atacante para o Tite é o Pedro. Né? E o Gabigol recebe... Quantos jogos ele jogou? Pouquíssimos jogos com o Tite. E quando entrou, não entrou bem. Né? Então isso agora no brasileiro acho que tem 5, né? São E o 5 limite jogos. é 7 para depois disputar. Isso aqui, o que a diretoria fez assim, ó, lava minhas mãos, a bola tá com você aqui, ó. É isso. Olha aí, Zé, você falou, a turma traz para você aí, ó, 16 jogos nesta temporada tem o Gabriel, 2 como titular, 13% apenas, 30,6 minutos por jogo, 3 gols e nenhuma assistência. E aí, até falando muito nessa linha do que o Donan está dizendo, né? Faz uma proposta que já sabe que não vai ser aceita, mas... E para ele, é interessante ficar nesses moldes no Flamengo, seja a proposta que for, porque não está jogando e sabe que já também não vai jogar. Tinha muito essa expectativa de com um time mais desfalcado por Copa América, por isso, por aquilo, talvez o Tite pudesse repensar. Mas o Pedro não foi convocado, né? Exato, o Pedro não foi convocado, mas até repensar ali, colocar os dois juntos, como já jogaram e já renderam em outra época, talvez que ele tivesse mais minutagem e oportunidade, o que não aconteceu. Até que ponto isso também para ele é interessante?
interessante. O empresário dele até né, falou em entrevista ao Sport TV que está ouvindo propostas. Aí a diretoria já também... Opa, peraí, amigo. A gente ainda está aqui na mesa com vocês e... Ele está entre um cenário de brigar para recuperar um espaço que ele perdeu e, pela história que ele tem, pelo nome que ele tem, ele provavelmente hoje chegaria em qualquer outro clube que o contratasse como a grande estrela, o grande protagonista, uma contratação de... No Santos eu não vou nem dizer, porque isso é óbvio, né? Pela fase que vive atualmente o time, mas na grande maioria dos times que poderiam contratá-lo hoje, ele chegaria com status maior do status de apenas um reserva que ele passou a ter no Flamengo, né? Então acho que isso passa pela cabeça dele também. O grande problema é como o Gabigol vai chegar nos outros clubes. Exatamente. Esse é o grande problema. Como é que ele vai se encaixar? Né? Em qual clube ele vai jogar e qual clube vai dar a possibilidade a ele de encaixar no sistema tático para ele poder jogar. Tem várias situações que precisam ser analisadas também, porque se tem algumas características, tem uma forma do Gabigol jogar que ele se adapta a um tipo de jogo. Né? Ele vai, por exemplo, o Tite já deixou muito claro que ele não joga. Se for para jogar no 4-4-2, né? Com ele ao lado do Pedro ali e tal, o Tite não vai mudar a sua forma de jogar, especialmente no meio campo, para encaixar. É bem simples, é isso daqui que você pode jogar, pronto e acabou. É muito claro. Qual outro time que você vai falar assim, como é que o Gabigol vai se encaixar nesse time? Em termos de intensidade, em termos de cobrança, em termos de posicionamento, em termos de comprometimento do Gabigol com o time. Porque uma coisa é você chegar com status, outra coisa é você chegar com status, mas resolver. Né? Que o status chega e você faz jus a isso. Lembrando que quando ele volta da Europa, ele volta grandão, né? Volta e tal, mas ele tem problemas seríssimos, porque ele joga de costas pro gol, ele não consegue jogar. Tem um jogo contra o Nacional, acho que na Libertadores, que ele é expulso. Aí o Cuca era o treinador, o Cuca chama, conversa com ele e começa a falar, não, peraí. Aí ele tira o Gabigol de jogar de costas pro gol e passa a jogar o Gabigol. Olha, Gabigol, eu não quero você de costas, eu quero você apenas que você se movimente e finalize. Você vai ser um finalizador, não vai ser um pivôzão como você vinha jogando antes. Aí há uma mudança enorme, né, nesse tipo de resultado, porque aí o Gabigol começa a fazer um gol atrás do outro, vai pro Flamengo, resolve também. Artilheiro do brasileiro naquele ano. O Gabigol é impressionante, os três primeiros anos dele no Flamengo foram sensacionais. Só que existe a questão da adaptação, mudanças de treinadores, mudanças de elenco. Então precisa ver muito claramente isso. Eu falei do Santos. Essa equipe do Santos, ela vai dar condições para ele, por exemplo, numa Série A, que ele vai conseguir ser o protagonista? Será que essa equipe vai conseguir dar a possibilidade para ele se voltar a ser aquilo lá? Será que o Gabigol no Santos vai ser o... Porque o Gabigol, ele é um cara importante no Flamengo, mas ele teve outros coadjuvantes importantíssimos ao lado dele. Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Arrascaeta, todos esses caras contribuíram para que o Gabigol chegasse e finalizasse. Vai lá, vem cá, toma, a bola, faz o gol. Na equipe do Santos hoje, ele vai conseguir fazer isso? O Gabigol não é o cara que pega a bola no meio campo, sai driblando e resolve. O Gabigol precisa que criem situações para ele finalizar. Então tem que estudar bem direitinho, por exemplo, o empresário, para entender qual é o time onde ele pode jogar ou não. E aí você vê, você vai querer ter evolução na carreira ou você vai querer o lado financeiro. Tem muito esses pequenos detalhes, né? Um zero aqui, um zero ali. São 6, 7, 8 zeros. Isso aí. Né? Boa.